falam, já ouvi dizer pra observar as fezes, como é que elas estão e tal. Isso realmente dá pra ter uma noção? Dá. A gente até tem uma escala, pode colocar, chama escala de Bristol. Coloca aí. Escala de Bristol. A escala de Bristol, ela mostra pra gente os tipos de consistências de fezes que existem. E a gente tem que ficar entre o 3 e o 4. Ali, ó. Tipo 1 são aquelas fezes tipo cabritinho. Tipo 2 são aquelas ressecadas, então você vê bastante rachadura. A 3, ela é mais formada, só que você não vê as rachaduras profundas. A 4 parece uma salsicha contínua, assim, que é um belo formato de fezes. Bom a saber. gente brinca que o formato ideal, as fezes ideais são aquelas que nem sujam. Porque elas têm uma quantidade de fibras adequada que faz esse detox. Então você não precisa ficar aquele papel higiênico que não para nunca, sabe? 5 elas já são muito fragmentadas e o 6 e o 7 já são fezes diarreicas. Então o ideal é a gente ficar ali entre 3 e 4. Aí manda aí todo mundo nos comentários qualquer tipo, bota o seu número aí. O meu ultimamente tá o tipo 4, então é bom, tá, né? Ótimo. Mas já tive épocas de tipo 5. Quando você sai da regra, né? Às vezes até um tipo 2, tipo 1. Você não toma líquido. Verdade. É interessante saber isso. Se o cara perceber que não tá legal, o que ele... Tipo assim, muda... Você vê, o meu tá tipo 1 ou tipo 2, o que eu preciso fazer? Ou se tá mais tipo 5, muda o que ele deve fazer? Então, na verdade, assim, a gente tem vários tipos de fibras. E aí as fibras, elas podem tanto fazer com que puxe a água. As fibras solúveis, elas puxam a água para dentro das fezes para deixar essas fezes mais macias. Então, é um efeito esponja. Então, ela puxa e deixa essas fezes mais macias. E alguns tipos de fibras, elas dão uma consistência para aqueles tipos 6 e 7. Então, elas dão aquele suporte para essa água que está muito fragmentada. Então, vai depender muito da causa. Porque tem pacientes que têm aquelas fezes 6 e 7 porque tem um excesso de consumo de gorduras, por exemplo. Ou porque tem um trânsito muito acelerado. Então, é aquela pessoa que consome muita gordura e, de repente, sai aquelas ou fezes explosivas, ou, de repente, uma intolerância alimentar, que não conseguiu digerir algum substrato, as bactérias fermentam muito, e aí não conseguem formar também as fezes. Os tipos 1 e 2, elas são mais relacionadas a ou falta de líquido, ou falta de fibra que consiga puxar esse líquido. Então, vai depender muito do que o paciente tem. E eu sempre oriento, primeiro, observar o que o paciente tem comido ultimamente e como é que esse intestino está respondendo. Porque muitas das vezes as pessoas relacionam a algum evento. Então, assim, Thaís, eu fui viajar e aí eu comi no resort e não tomei muito líquido e aí minhas fezes ficaram duras. Comi muita farinha branca, por exemplo, e minhas fezes ficaram duras. A farinha branca, se as pessoas quiserem fazer experiências em casa, se você pegar o psyllium, que é uma fibra, uma das melhores fibras que a gente tem, e você pegar a farinha branca e você jogar água nos dois, você vê que o psyllium, ele puxa essa água e ele vira tipo uma esponja mesmo. Ele vira quase um gel. E a farinha branca, a água quase não penetra nela. Fica aquelas gotículas de água em cima. E aí você vê claramente por que você tem pessoas que têm o intestino que ficam presos, porque tem uma dieta muito baseada em farinha branca. Interessante. Então, no fundo, para a gente melhorar a saúde intestinal é consumir fibras. Consumir fibras. Beber bastante água. Saúde intestinal e a gente fala da saúde do corpo todo, né? Porque até pouco tempo atrás a gente falava em consumir fibras para ter fezes bonitas, né? E para se sentir saciado. E hoje a gente sabe que é muito além disso. Que é para manter para melhorar esses processos inflamatórios crônicos. Então, a alimentação, ela é a base de tudo que vai acontecer no nosso corpo. Para mim, o que mais tá me fazendo ir para esse lado é prevenir doenças vindas do estresse, então, principalmente de mentais, né? Então, depressão, ansiedade, etc. Exato. Mas isso, Lutz, você pensa porque você está mais inserido nesse momento,
Mas se a gente for ver em termos populacionais, o risco de doença cardiovascular, infarto, diabetes... E às vezes você olha uma pessoa que ela visualmente ela é magra e não necessariamente ela é saudável. Porque se a parte metabólica, se a glicose estiver desequilibrada, a insulina estiver desequilibrada, se todos os processos, né, de metabolização do fígado e tudo isso estiver desequilibrado, o que é a gordura no fígado, que hoje a gente fala tanto, né, que é depositado? É esse excesso de consumo energético que sobra. E aí você acaba tendo essa deposição aí e desenvolvimento de doenças relacionadas ao metabolismo. Diabetes, pressão alta, a síndrome metabólica que hoje a gente fala tanto. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!